Quando falamos em técnicas de escrita, geralmente estamos citando quatro tipos: a jornada do herói, que é o tipo ocidental, o Kisho Tenketsu, que é o tipo oriental, e entre eles também tem o romance policial e o romance documental, que tem suas formas de serem avaliados separadamente. Cada um tem suas técnicas e motivos para serem usados. Mas nesse vídeo vamos focar no mais famoso e mais antigo Jornada do Herói, onde muitos filmes e livros usam dessas técnicas para contar uma história diversa. Um exemplo é Senhor dos Anéis, Aladdin, Star Wars e nossa, muitas outras histórias muito conhecidas. Mas o que torna a Jornada do Herói tão especial é porque, mesmo tendo regras sobre cada coisa, você pode moldar ela da maneira que você quiser. Se você quiser criar uma história de um cara saindo da Matrix e se encontrar com todo um universo diferente, você pode adicionar os elementos da Jornada do Herói, que vai combinar perfeitamente, já que a importância desse tipo de roteiro é você desenvolver um personagem, desenvolver a jornada dele naquele mundo, onde tem toda uma separação de onde ele vem para onde ele vai, além da volta dele, que também é tão importante quanto a ida. Então é realmente algo bem importante para ser ensinado para quem quer aprender a escrever, alguém que quer criar uma história da maneira mais comum e prática, que é a jornada do herói. Não é muito complicado, embora o livro que resuma seus elementos, suas regras seja enorme, vou tentar resumir parte dele nesse vídeo. Claro, se eu fosse resumir todos os elementos da jornada do herói, sendo tão antiga e diversificada como ela é, esse seria um vídeo de 30 minutos para mais. Um dia provavelmente eu vou fazer, mas acho que só um resumo básico de como tudo funciona já é o suficiente. A primeira parte, quando você está fazendo um roteiro na base da jornada do herói, é a preparação do mundo e do personagem específico, porque ele vai ter que sair de um mundo que ele considera comum. Isso pode ser uma vila, ou um próprio mundo normal dentro de um escritório, e ele vai ter que ser chamado para algo, ele vai ter que ser alguém especial, para que só ele consiga resolver determinada coisa. Claro, existem formas de diversificar isso, como ele não ser alguém tão especial e por isso que ele é especial, e de diversas formas, mas focando na própria regra, que até o J.R. Tolkien fez muito bem, que na primeira parte, logo no começo do livro dele, ele já fala sobre um rapaz, o Bilbo, que ele sempre gostou da maior tranquilidade, da paz, a vida dele sempre foi daquela forma, ele sempre teve tudo meio que de forma agradável, mas ele deixou um tempero que foi a relação dele com seus antepassados, a relação do Bilbo, que eles eram aventureiros e tudo mais. Então ele já apresenta um mundo que é um mundo de fantasia, que é um hobbit que mora debaixo de uma toca, que aquele hobbit tinha uma vida tranquila, uma vida pacata. Então essa é a apresentação do mundo comum, um mundo que para muitos seria um mundo normal, que pra gente é um mundo de fantasia, mas para ele é aquilo e só aquilo. E depois que geralmente é apresentado quem é o personagem principal, geralmente aparece alguém para chamar ele para a aventura. Realmente isso se chama a regra, o chamado para a aventura, que é literalmente isso. Aparece alguém importante, geralmente alguém superior, pode ser um mestre, que aí comentaremos mais tarde, que simplesmente chama o seu aluno para embarcar numa jornada que não avisa, olha, você pode voltar ou não. O que aconteceu semelhante também em Matrix, para não focar só em fantasia. O personagem estava sempre no escritório, apareceu o mestre dele futuramente, né? Falou, velho, você é especial, não deveria estar aqui, a gente tem que resolver as paradas no mundo. E mais importante do que ter a parte do chamado para que a história possa mudar de um mundo comum para um mundo especial, é a recusa do chamado.
mais que isso possa parecer contraditório, o personagem recusar o chamado é o que torna tudo mais real, torna tudo mais especial, porque ninguém realmente vai querer mudar completamente seu modo de vida de forma tranquila, de forma natural. Bora lá, bora sair desse mundo, bora derrotar dragão, bora fazer isso, bora. Ninguém vai aceitar assim logo na primeira cara, logo primeira. Então sempre tem a recusa do chamado. E após a recusa do chamado, claro que ele vai ter que aceitar de alguma forma. Então geralmente algumas consequências na vida dele podem ocorrer. Tipo, ele está sendo perseguido e precisa aceitar o chamado, é uma forma. Outra coisa é ele ter uma conversa com alguém, geralmente um mentor, geralmente alguém importante na vida dele, e fala, velho, vai lá que vai dar tudo certo. Então ele passa a pensar melhor nesse chamado e até então aceitar esse chamado. Porque ninguém geralmente gostaria realmente de sair desse mundo tranquilo para um mundo cheio de aventuras. A não ser que você torne o personagem algo muito específico, tipo o Luffy de One Piece, Goku, embora esteja entrando no Kisho Tenketsu, são personagens que claramente aceitariam um chamado para aventura, já que é isso a estrutura do personagem deles. Mas aí estão indo mais para exceções e saindo um pouquinho da regra natural. Vamos focar mais nisso daqui em diante. Agora a gente segue para a segunda parte, uma das mais importantes de qualquer roteiro, qualquer história que você esteja contando na jornada do herói, que é explicar o porquê o protagonista deve fazer aquilo. Claro, a chamada já tem junto o motivo, a razão, mas o porquê, o que ele ganha com isso, o que impede ele de fazer isso, o que vai acontecer se ele não fizer isso, é muito importante. É nesse momento que geralmente a gente apresenta o mentor, que vai guiar o protagonista. Toda a história tem que ter ao menos alguém que dê um conselho pro protagonista, não, ele vai ser alguém muito impulsivo, vai parecer ao menos alguém muito impulsivo, isso não é muito legal de se mostrar. Então o auxílio de um mentor, alguém que vá dizer ao protagonista qual caminho ele pode seguir, é muito importante. E junto com a aparição do mentor, nessa parte do roteiro é bom sempre destacar quem é o vilão. Muitas vezes não precisa ser um vilão em específico, mas uma quebra de sistema, tipo Matrix, que não tem necessariamente um vilão, geralmente uma organização, algo assim. Mas tem um vilão fixo, alguém que você olhe assim e fala, velho, esse cara é o vilão. Isso é muito importante. E melhor do que só apresentar a ele o porquê que o vilão está fazendo aquilo, você não pode simplesmente dizer, olha, ele é mau porque é mau. Claro, Tolkien fez isso com seus vilões, mas ele fez de uma forma mais especial, com todo o contexto do mundo. E geralmente, se você não for fazer uma obra de fantasia que seja baseado naquilo, não é tão legal você fazer um vilão que seja mau só por ser mau. Claro que pior do que um vilão que é vilão só por ser vilão, é um vilão que tem um motivo raso para ser um vilão. Então isso geralmente causa uma nota muito baixa que você vai avaliar esse tipo de roteiro. Quando você vê o vilão e vê, cara, ele faz isso com uma desculpa ruim de fazer isso, e faz muita coisa pra nada. Geralmente a gente pode dizer que um bom joker, uma boa carta para um vilão fazer o que faz é o amor, né? E faz isso por alguém. Geralmente é uma boa desculpa para dizer que você está fazendo tudo para as pessoas porque ele amava muito ela ou ele. Então é sempre bom ter esse pensamento de que você tem que ter um vilão que faça sentido. É mais importante ainda do que talvez um protagonista que faça sentido. Porque muitas vezes vemos vilões e antagonistas sendo tão importantes como o próprio protagonista, como é o caso de o mais recente Gatos de Botas. O antagonista se tornou tão uma caricatura do filme que ele ficou famoso. Todo mundo fala sobre ele nas redes sociais, todo mundo tirou print comentando sobre como legal, como
interessante ao personagem. Então, tanto o antagonista, o vilão e o protagonista tem que ter o mesmo peso de importância. Dificilmente você vai encontrar uma história que o vilão ou o antagonista não tenham um background, né? Uma história de fundo ou uma razão clara. Uma razão clara de Gato de Botas seria, ó, a morte quer ensinar uma lição pro Gato de Botas. Não precisa criar toda a história pra morte. Ele sabe quem é a morte e ela faz isso porque sim. Isso é um vilão porque sim, mas que faz sentido. Então, geralmente, é bem raro esse tipo de vilão quando você trabalha com coisas bem específicas. Mas, quando você está trabalhando com a jornada do herói em si, você tem que ter todo um background para esse vilão. Não precisa tirar completamente o protagonista do tempo de tela. Geralmente as pessoas se apegam a vilões e antagonistas muito facilmente, dependendo da sua história. E às vezes ele está se esforçando para fazer algo legal, mas que essa coisa legal pode acabar com muitas vidas. É uma boa desculpa, um bom joker para usar em vilões ou antagonistas. E junto a eles, quando você mostra os antagonistas ou vilões, tem a etapa aprovação do protagonista. O que é a aprovação? É primeiro mostrando o quão forte é o vilão ou antagonista e o quão fraco é o protagonista. Por que isso é importante? Porque você, logo no começo, o leitor ou o telespectador já observa que já fica meio que, caramba, não tem como eles ganharem na porrada. Na porradaria não vai valer, não vai dar. Aí, geralmente, nessa aprovação, tem o protagonista mostrando que ele é capaz de se equiparar com o vilão, alguém que ele vai combater. Claro que a gente está focando mais em termos literais de combater, uma luta de espada, alguma coisa assim, mas isso é bem abstrato. Se você vai falando uma coisa mais de guerra, Segunda Guerra, se você vai falando uma história mais na vida real, você pode interpretar isso da maneira que você quiser, já que é uma coisa mais abstrata. A gente fala vilão, ou essas coisas, batalha final, provação, mas você pode usar isso da maneira que você quiser, a criatividade é sua. A aprovação é geralmente o momento em que o protagonista revela seu verdadeiro potencial, o que faz algo realmente mais importante, tipo invadir uma tumba e lá ele consegue uma arma lendária ou algo assim. Isso mostra sua determinação para combater o vilão. Esse é o momento que geralmente a gente ganha simpatia com o protagonista, que é muito importante você ir se esforçando para conseguir algo. É a melhor maneira de você ter empatia com o protagonista. Por exemplo, saindo um pouco do âmbito da fantasia, você quer mostrar como o protagonista se esforça, ele pode se esforçar fazendo várias coisas, cuidando dos seus filhos, vendo que realmente mostra ele uma casa pobre, mas mesmo assim se esforçando para pagar pensão, se esforçando para trabalhar para seus filhos, uma coisa assim. E geralmente na vida real a gente tem muitas coisas que podem ser usadas como aprovação. E é muito simples você fazer isso. Tem que mostrar realmente para você se esforçando. Você tem que imaginar ele escalando uma montanha. Ele vai realmente se esforçar muito para passar daquela aprovação e assim conseguir a atenção do público, o sentimento do público, que é muito importante. Um protagonista que o público não se importa, geralmente é o que quebra muitos roteiros, da mesma forma que muitos protagonistas na história. Mas isso é assunto para outro vídeo. A terceira parte e podemos dizer, a mais importante é como a história termina, geralmente com um enfrentamento entre o protagonista e o vilão principal. Eles vão apresentar seus argumentos e então se enfrentar. Normalmente você pode, geralmente, no final, ter uma recompensa pelo que o protagonista fez. Ele derrotou um vilão e conseguiu uma recompensa de determinada coisa que ele não tinha antes, geralmente algo de muito valor. Claro, não precisa ser algo de valor monetário, apenas algo de valor abstrato, pode ser um sentimento bom. Claro que geralmente o leitor, o telespectador, não vai gostar muito de coisas mais abstratas, geralmente gosta de coisas físicas. Então é bom ter algo realmente que o protagonista ganhe com isso, ou ao menos deixe de perder. Por exemplo, a família ameaçada ou algo assim. E geralmente após a recompensa, depois de todo o enfrentamento com o vilão, que você pode fazer geralmente de maneiras
como você imaginar, geralmente tem que ser uma longa, que tenha quedas, que tenham reviravoltas, muito importante. O protagonista começar perdendo, começar a ganhar, depois voltar a perder e então conseguir ganhar do vilão. Essa é uma forma básica de você criar uma boa história de um vilão contra um protagonista, geralmente no finalzinho. O protagonista não pode simplesmente chegar, lutar por 15 segundos, no caso no texto seria 2 parágrafos, e acabar aí. Isso inclusive é o que acontece no final de Harry Potter, que deixa muitos fãs decepcionados. Uma luta final contra Harry e Voldemort, pelo menos no livro, durou o caso de 2 parágrafos. Foi realmente meio broxante, não teve conteúdo, não teve aquele todo esforço do protagonista para derrotar o vilão. E geralmente isso é muito ruim mesmo. Ele tem que realmente começar perdendo, porque ele tem que mostrar esforço. Ele tem que ganhar mais empatia ainda do público. Quer ver ele realmente sendo espancado ou algumas coisas assim. Saindo do âmbito da fantasia, pode fazer o que quiser. Geralmente o cara descer muito o nível da vida dele, uma coisa assim. Mas focando na fantasia mesmo, realmente é a derrota clara dele na primeira parte da luta. E a partir daí ele começa a voltar, e assim que ele começa a voltar, ele começa a perder de novo. Porque é assim que realmente funciona. Claro, não pode ficar muito forçado, mas ele geralmente perde de novo. E aí então acontece alguma reviravolta, que geralmente é explicada antes do motivo. Essa reviravolta não pode aparecer do nada, ele não pode tirar poder do nada, poder da amizade. Geralmente tem que ser algo que já foi mostrado antes, que ele utiliza nesse momento final desse último confronto contra o vilão. Realmente, claro, o vilão vai ter suas cartas, é por isso que quando o protagonista começa a ganhar do vilão, o vilão mostra uma transformação nova, uma arma diferenciada, e vai voltar a ganhar do protagonista. Então não é só o protagonista que pode ter suas cartas. Inclusive tem uma regra que diz que uma surpresa boa, uma surpresa que dá vantagem pro vilão é excelente na história. Só que muito pelo contrário com o protagonista, uma surpresa que é vantajosa para o protagonista geralmente não é muito bem vista, algo que do nada aparece. Então tem que ter muito cuidado quanto a isso. Realmente não é muito bom o protagonista simplesmente ganhar no poder da amizade. Inclusive muitas pessoas reclamam bastante disso em filmes, séries e animes. Então depois da luta contra o vilão, que com certeza deve ser bem climática, tem que guardar seu maior clímax para essa luta e gastar mais tempo nela, desenvolvendo ela, sem ter medo de perder tempo desenvolvendo cada detalhe. Depois de tudo, ela tem um retorno à vida cotidiana. Em O Hobbit, geralmente isso aparece o Bilbo voltando para sua estrada, encontrando todas as pessoas que ele encontrou pelo caminho no momento de ida. Só que dessa vez, tanto ele se via de maneira diferente, quanto as pessoas ao redor dele o viam de maneira diferente. E isso mostra que realmente é importante tanto a ida quanto a volta, porque nesse momento da volta que o protagonista vai mostrar o quanto ele mudou. E na jornada do herói é extremamente importante o protagonista mudar. A jornada do herói é feita para que a pessoa, as pessoas ao redor dele juntos também é importante, elas mudem do começo ao fim. Claro, o mentor realmente se mantém o mesmo, as pessoas ao redor do protagonista e o protagonista devem sim mudar um pouco, ao menos a maneira de pensar. Inclusive em O Hobbit, eu tô falando muito em Hobbit porque a jornada do herói é meio que perfeita pro Hobbit, mas Star Wars essa também, e Aladdin, diversos outros exemplos, Harry Potter também, você vê a mudança dos personagens em torno da jornada deles, na luta, na história. E focando mais em Hobbit mesmo, quando ele volta da jornada dele, você vê que no começo ele não é a mesma pessoa que começou aquela jornada. Ele é alguém mais diferente, alguém mais determinado a fazer o que faz. O que antes era meio que um medroso, ele se torna alguém mais relevante, mais importante, mais corajoso. Claro que Tolkien conseguiu, deu uma tropeçada no clímax, quando o Hobbit meio que não fez nada, ficou assistindo a luta, mas realmente não deu muita importância, já que nos próximos livros isso realmente teve todo um desenvolvimento maior sobre isso. Mas voltando pro importante, pro jornal do herói, quando o herói volta, realmente é onde marca o quanto ele mudou, quanto a história se moveu em torno dele.
os pontos mais importantes da jornada do herói são o conhecimento do protagonista no mundo onde ele está. Ele vai ser chamado para uma jornada, a qual vai recusar, e a partir daí o mentor, alguém importante para ele, vai dizer qual caminho ele deve seguir, não o que ele deve fazer, mas qual caminho ele deveria seguir. Só aconselha, não ordena, isso é muito importante. Na segunda parte tem o desenvolvimento, tem quem é o vilão, quem é o antagonista, qual a razão por trás de tudo o que eles vão fazer, qual o objetivo da história. Você prepara tudo no desenvolvimento para a conclusão. Claro, você tem que fazer um desenvolvimento que faça reviravoltas, coisas importantes, para que mantenha o público sempre entretido. Se eu não me engano, tem uma regra de mais ou menos 10 a 15 minutos sempre ter algo importante sendo revelado. E mostrar assim, os personagens se desenvolvendo cada vez mais nesse período de tempo. No roteiro, isso seria mais ou menos a cada 16 a 12 páginas. Tem uma informação importante para a história, algum tipo de reviravolta. E chegando na conclusão, com a batalha final, que é o grande clímax da história. Nunca fazer um clímax, um desenvolvimento maior do que no fechamento da história. Então, realmente se faz uma grande luta entre o protagonista e o vilão. E nessa luta o protagonista deve perder algumas vezes, deve cair, deve se machucar para então se reerguer e derrotar o vilão. Então tem toda a jornada de volta, mostrando o quanto o protagonista mudou do começo ao fim. E essas são as partes mais importantes da jornada do herói. Existem mais 3 tipos de escrita tão importantes quanto a jornada do herói, que são o Shotenketsu, o romance policial, o romance documental, que eu falarei em outros vídeos. Darei mais dicas e darei exemplos de filmes, séries e livros, talvez animes, que utilizam do Shotenketsu, ou romance policial, ou romance documental. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Agradeceria o incentivo de deixar um like, um comentário para que cada vez melhorem meus vídeos, poder deixá-los mais dinâmicos, mais rápidos e tudo mais. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal e até a próxima.